Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos, meu Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela Escola Bíblica Dominical, pelos nossos irmãos que trabalham, Senhor, para o engrandecimento do teu reino, para o louvor do teu nome e para a edificação da igreja. Guarda cada um da vitória. Dá graça aos meus irmãos, Pai. No maravilhoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com a nossa contribuição com a Escola Bíblica Dominical. Trabalhamos para o Senhor Jesus. Temos grande apreço, muito prazer em contribuir com a Escola Bíblica Dominical. E nós temos um tema muito especial, por demais importante, o tema da quinta lição, que é a mordomia da igreja local, ou seja, a importância da igreja local e o nosso serviço, o serviço que prestamos ao Senhor, ao povo do Senhor, na igreja local, na nossa congregação, no lugar onde participamos. Uma maravilha, gosto maravilhosamente, me sinto muito bem para trazer um tema como este, a mordomia da igreja local. Sou mordomo da Igreja do Senhor Jesus por 5 décadas e quando eu não sou professor, eu sou aluno. Eu estou sempre presente na Escola Bíblica Dominical. Fui superintendente, ministrava no Templo Central para 200, 300 professores, dia de sábado à noite, na nossa famosa, extinta reunião de professores. Pastor José Deusdedit Farias comandou por muitos anos, e ele me chamava de Unicresce. Unicresce, você vai... Aí eu ia ministrar no Templo Central, com o irmão Freitas, pastor Eliseu Camelo, com muitas pessoas que faziam aquele trabalho. Me sinto muito bem contribuindo na Escola Bíblica Dominical. Esse tema é muito agradável para mim. A mordomia da igreja local, ou o serviço que nós prestamos como mordomo, que somos mordomos do Senhor, e o serviço é prestado à sua igreja. O texto áureo é: escrevo-te estas coisas para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. A verdade prática diz: o cristão deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus. Na igreja local, nós temos muito o que fazer. Na igreja local, ajudamos quem está começando. Na igreja local, prestamos informações a quem está chegando, quem é de fora, quem está em trânsito. Nós temos muito a fazer. Eu sou muito grato a Deus pelo serviço, pela oportunidade. É muito bom servir. Para mim é uma maravilha grande, é maravilhoso servir ao Senhor na sua igreja. A leitura em classe, Atos capítulo 9, versículo 31, 1 aos Coríntios 1 e 2 e Hebreus 10, 24 e 25. Então, a leitura em classe. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia.
o dia que nós esperamos, o dia de Jesus para a sua igreja, o dia do Senhor para o arrebatamento, que falamos bem pouco nisto na atualidade. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor da glória, lemos a Tua palavra. Queremos, meu Senhor, nos colocar na Tua presença, nos dá graça, sabedoria, abençoa os nossos irmãos, abençoa os que estão conosco neste horário, abençoa toda a Tua igreja em toda a terra. Guarda os Teus filhos que trabalham, meu Senhor, na educação, na formação da Tua igreja, alunos, professores da Escola Bíblica Dominical, superintendentes, ó Deus, todos os que estão, Senhor, cooperando com a Tua igreja, na mordomia da igreja local. Querido Pai, ouve a nossa oração. No santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, como eu já estou me regozijando com o tema, por ser realmente muito importante, vamos direto. Introdução. A igreja local é formada por pessoas que se reúnem para adorar, congregar e servir a Deus. Nesta lição, refletiremos sobre as nossas responsabilidades quanto ao local ou lugar no qual desenvolvemos nossa comunhão com o Pai Celeste e com os irmãos em Cristo. Que o Espírito Santo nos guie neste estudo. Uma das maravilhas da minha experiência é realmente a fraternidade, o amor crescente, o amor real que existe entre nós, entre os cristãos, os verdadeiros convertidos, isto sem fazer distinção. Eu sou beneficiário, grandemente beneficiado nisto, portanto, beneficiário feliz, porque eu nunca tive muita coisa e eu sempre congreguei com pessoas muito elevadas, eu me espelhei em homens e mulheres extraordinários, pessoas bem-sucedidas culturalmente, bem-sucedidas financeiramente, pessoas muito bem instruídas. E estas pessoas estavam muito acima, mas em todos os aspectos, elas estavam acima de mim, superior em tudo, em cultura, em condição social, em formação, em tudo. E muitas delas com a tradição cristã, a tradição evangélica. Alguns filhos de pastores, netos de pastores, e eu, neto de nada, filho de nada, com nada, e nada vezes nada, e eu sempre me senti muito bem no meio desta família maravilhosa, a maravilhosa família de Deus. Me sinto muito bem. Passados são 50 anos, e eu ainda me sinto muito bem, mas muito bem. Eu gostaria de morrer hoje, se fosse o caso, a deixar de congregar. Preferia a morte tranquila no leito ou a morte violenta na rua. Preferia morrer em qualquer circunstância a dar as costas para a igreja do meu Senhor, a deixar de congregar. Uma propaganda de uma distribuidora de gás aqui da nossa terra, calor humano em tudo que faz. Aquela propaganda era para ser da minha igreja. Aquilo era para ser um folheto, um folhetinho, um jornal. Era para ser um emblema da minha igreja, a Igreja de Jesus Cristo, que eu participo. Calor humano em tudo que faz. Eu nunca fiz nada com indiferença, eu nunca participei com indiferença, nunca me estive presente para agradar. Aliás, eu sou desagradável nato. E seria uma espécie de maldição adquirida, não sei se existe, eu fazer de conta na Igreja de Jesus. Então, a igreja, para mim, é extraordinária. Foi muito acolhedora, muito agregadora e, além de tudo, também é santificadora. Porque pelo respeito com os santos, pelo respeito com os irmãos, pela comunhão com os irmãos, a gente tem
o freio. Talvez você não esteja, se não estiver entendendo, é porque não fez a leitura ou não entendeu. A leitura em classe, o versículo 2 aqui, 1 Coríntios 1 e 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aqui está irmanando, aqui está colocando numa posição profunda a igreja do Senhor Jesus. Neste contexto, nós devemos ver a igreja, um lugar de santificados. E não tem nada a ver com santarrão, não tem nada a ver com orgulhosos, porque não caiu, porque ainda não fez isso, porque nunca fez aquilo, eu nunca traí, eu nunca fiz isso, eu nunca fui preso, eu nunca... Não é isto. Santificados em Cristo não significa essa ética social, porque tem idólatra de carteirinha que nunca traiu a mulher e nunca foi preso pela polícia. Tem feiticeiro absolutamente devotado ao diabo, que nunca foi preso. E, quem sabe, seja até honesto e fiel com o cônjuge, tanto o feiticeiro quanto a feiticeira. Então, os santificados em Cristo não é simplesmente pessoas que não se envolveram em pecados. É o contrário. São pessoas que teve os seus pecados apagados, perdoados. Então, são santificados em Cristo. O tema é tão bom que eu esqueço e o tempo passa. Mas vamos... O primeiro tópico. A mordomia dos bens espirituais. A mordomia e a valorização da palavra de Deus. Ao longo dos séculos, Deus confiou a proclamação de sua palavra aos seus seguidores. Há mais de 1490 anos antes de Cristo, Deus falou com e por meio de Moisés, Êxodo 3, de 1 a 22, e Êxodo 17, 14. Tempos depois, falou por intermédio de outros profetas, e a partir de Samuel, e até Malaquias. E nos últimos dias, revelou-se através de seu Filho Jesus Cristo. Hebreus 1:1. Hebreus 1:1 diz que, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, pelos profetas, falando às gerações anteriores, a nós nos falou através de seu Filho. Portanto, Deus era decisão celestial, Deus queria falar. Hoje, pastores, evangelistas, discipuladores, professores da escola bíblica dominical, ele não bota bíblica não, da escola dominical, são os mordomos que cuidam da evangelização e do discipulado nas igrejas locais. Por isso, todos devem zelar pela palavra de Deus, lendo-a, estudando-a em profundidade e realçando o seu inestimável e infinito valor. Espera-se que na liturgia do culto cristão a palavra de Deus tenha primazia. Não tem na grande maioria das igrejas. As Assembleias de Deus têm perdido feio nisto. Uma cantarola danada, conjunto de mulher, de criança, de velho, conjunto dos varão, das varoas, é uma conjuntada, é um monte de coisa, muita coisa, um tempinho assim para a palavra, e quando chama o pregador, a pregadora lá, o preletor, quem vai e quem vem, mas já está de olho no relógio, e a turma já desesperada foi para casa, para não perder a programação, para poder ligar não sei para onde, para fazer a sua transferência bancária. É uma vergonha. Mas faz parte desse contexto tão complicado da atualidade.
Não tem. Na grande maioria, as nossas igrejas não dão primazia à palavra. A primazia é para uma coisa que eles chamam de louvor, e tem coisas que não valem nada. Nem agrada a Deus, nem aos homens. Se tiver conhecimento musical, sai gritando de raiva. Se tiver alguma cultura musical, sai às vezes desesperado com aquilo que escuta. E conhecendo a palavra de Deus, então, aí é que sai mesmo. Porque é uma poesia que não tem nada a ver. Tem coisa que é uma loucura, beira o desvario. Já fiz aqui a minha grave denúncia. Na grande maioria, não tem primazia para a palavra. Não tem. No culto, a pregação e o ensino da Bíblia Sagrada deve ter toda a prioridade. Continuo dizendo, não tem. Na grande maioria das igrejas, não tem. Na Assembleia de Deus mesmo, que é a que eu conheço por dentro e por fora. Não tem. Se a mordomia da palavra for negligenciada, os prejuízos espirituais da congregação serão grandes e, às vezes, irremediáveis. Nós estamos curtindo, sofrendo, padecendo desses gravíssimos prejuízos por causa desta terrível realidade. Uma igreja, eu dirijo há muitos anos, e a igreja, nós temos uma liturgia para ser sacrificada em 2 horas. Mas é um sacrifício mesmo. E ainda chega o cara que a gente não espera, vem um que venha propagar um projeto, tem eles, alguns querem vender coisas, e os bonzinhos vão inserindo, bota lá, quem não estava na agenda, quem não estava na programação, ele vai botando e tal, termina. Aí, isso é o lado negativo de uma igreja muito popular. Aí tem o lado pior, que é uma igreja elitizada, que tem que ser tudo dentro do script e tal, e pode morrer doido que não muda aquilo. Mas também é o enlatado mais miserável do mundo, que a gente às vezes não sente nem cheiro e nem fedor. Não vale nada, não sai do lugar. Quando são dois extremos. A igreja popularizada, sacrificando o ensino da palavra para atender quem chegou sem ser convidado ou sem ser esperado. E a igreja elitizada, quando não tem nada que, por mais importante que seja, que possa ser inserido. Porque já está tudo no script, não pode mudar nada, não muda não. Aí o cara vai engolir aquela coisa, é um produto ruim de um laboratório péssimo. Mas faz parte do contexto da nossa infeliz experiência de hoje. O segundo item aqui do primeiro tópico é a mordomia na evangelização e no discipulado. Uma das melhores formas de exercer a mordomia da palavra de Deus é evangelizar todos os tipos de pessoas. É cumprir a palavra. Marcos 16, 15, 16. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Criatura decente, criatura indecente, criatura sábia, criatura rude, toda criatura. É o ensinamento. De acordo com essa demanda, a palavra de Deus deve ser proclamada a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo 4:2. Somente ela pode transformar o interior das pessoas. A igreja pode maquiar, mas a palavra de Deus pode transformar. Igrejas maquiadas, quantos tem? Igrejas com fardas. Eu passo em frente às vezes eu passo na esquina do inferno, aí eu vejo ali o trabalho de Baal. O trabalho de Baal continua, todo mundo fardado, já era moça, né? Os cabelos todos do mesmo jeito, naquela rede, tudo impecável e tal. Farda de ímpio. Coisa de ímpio. A palavra ali vale nada. Às vezes serve para se esconder atrás dela.
pega a Bíblia, usa um texto aleatório, faz uma aplicação irresponsável aí de mal, com mau intento, e depois corre a sacolinha, rouba quem aparecer e vai embora. Precisamos nos posicionar diante deste flagelo. Precisamos nos posicionar diante deste fracasso. Aqui, continuando. Todavia, paralelo à evangelização, deve ocorrer o discipulado eficaz, Mateus 28:19, fazer discípulo, linguagem de Jesus, que é a mordomia da palavra, exercida de maneira pessoal, no curto, médio e longo prazo. Eu tenho a felicidade de ter feito isso durante muito tempo da minha vida. E também tem experiências marcantes, coisas extraordinárias. Sujeitos chegar para mim e perguntar se podia estudar comigo não sendo crente. Ora, mas é só o que eu quero. É só o que eu quero. Por que não? Pode vir. Pode vir. E eu tive a felicidade de ter um aluno espírita por 2 anos. Depois ele se converteu, hoje é um obreiro superior a mim. Aliás, não é difícil ser superior a mim, mas eu gosto de me referir assim porque eu sei que ele é muito valorizado, ele tem muito valor, ele agrega muita qualidade. E depois teve esse tinha um problema gravíssimo de alcoolismo, e telefonou para mim: rapaz, eu escuto você na rádio e tal, você falou da sua escola, na Granja Portugal, eu poderia ir, não sendo crente? Pode. Aí ele veio, estudou comigo também um período, não me lembro quanto tempo, mas ele confessou Jesus depois. E isso é, para mim, excelente. Fazer discípulo, evangelizar, leva a palavra a curto, médio e longo prazo. O sujeito passar 2 anos, é um descrente com muita paciência. 2 anos me escutando, tem que ser, já é paciência do Jó. Resultado é que ele se tornou realmente um obreiro valoroso, uma mulher valorosa, esposa valorosa, que era minha aluna antes dele, e um casal extraordinário. Deus abençoe meus irmãos. Aqui, meus amados, é muito bom que a mordomia da palavra exercida de maneira pessoal no curto, médio e longo prazo, sem o discipulado, não há aprofundamento da fé, perseverança, fidelidade e maturidade cristã. Mas não tem. Sei que não conhece uma senhora que viveu na igreja 3 décadas na igreja, não sei quantas décadas, na verdade, parece-me, se não me falha a memória, quando ela fez a pergunta lá ao meu pastor, ela tinha 28 anos que frequentava a igreja e perguntou a ele se era pecado, se fazia mal comer carne dia de sexta-feira. 28 anos de igreja e ainda tinha uma incrédula dentro dela, ainda tinha uma religiosa, ainda tinha uma devota, ainda tinha uma beata dentro dela. Falta de uma boa formação, falta de um bom discipulado, falta de uma evangelização eficaz e eficiente. Então, não tem como ter um bom cristão sem ensinamento. Estou numa experiência das piores de toda a minha vida, numa comunidade que pessoas com 10, 15, 20 anos de fé não têm a menor atratividade pela Bíblia Sagrada. É muito triste. Isso é o que as estatísticas missionárias revelam. Onde há real discipulado, maior parte das pessoas permanece em Cristo, mas quando o discipulado é ignorado, esse dado cai vertiginosamente. Não tem apelação. Ou se ensina, ou se tem um resultado negativo. O item 3 desse primeiro tópico é a mordomia no uso dos dons espirituais.
50 anos de Assembleia de Deus, o sujeito é testemunha de tudo. Já testemunhei tudo dentro da minha igreja. Os dons espirituais são concedidos por Deus para dar poder e unção à igreja. Eles confirmam a pregação da palavra a fim de glorificar a Cristo. A Bíblia mostra que os dons espirituais foram confiados unicamente à igreja, ou seja, aos salvos. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4:10. Na Bíblia, a orientação para o uso correto dos dons espirituais. 1 Coríntios 14:40. Por esse motivo, certas práticas estranhas ao movimento pentecostal não devem ser estimuladas nem toleradas no culto público, tais como marchar, pular, rodopiar ao som de batidas, correr de um lado para o outro, sapatear, fazer o aviãozinho, etc. Na verdade, essas menções que ele faz aqui, isso é um abuso. Isso é um abuso desmedido, é uma coisa vergonhosa que ocorre e é por falta do ensino. Não tem nenhum pastor digno que se sinta bem, está ensinando a palavra de Deus, aí se levanta uma pessoa lá no meio e diz umas bobagens, diz umas coisas lá, e às vezes ainda olha para um lado para o outro para ver se foi, se chamou a atenção. Não, é desnecessário. Agora, já aconteceu também de ter alguém falando coisas que não tinha nada a ver e Deus usar uma senhora, um senhor, uma criança, um jovem e repreender. E eu louvo a Deus se isso acontecer. Se acontecer comigo, acontecer com quem quer que seja, se eu presenciar. Porque os dons espirituais, além de reforçar, de fortalecer a igreja e a vida individual do indivíduo, a vida do crente, esses dons também, eles são para a preservação da igreja. São dons para a preservação. Então, esta referência aqui de 1 Coríntios 14:40, que eu vou conferir aqui com vocês, faça-se tudo decentemente e com ordem. No 37 diz, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que essas coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Se ignorar isto, que ignore. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo profetizar. Não proibais falar em línguas. Ou seja, não tem como. O pastor não pode controlar, amordaçar a igreja. E nem tampouco deixar alguém fazer da igreja um teatro, um circo, para chamar a atenção. É necessário decência, é necessário ordem, é necessário ter habilidade para isso e autoridade. Eu louvo a Deus porque eu tenho. Eu era auxiliar e era presidente de uma cidade. E tinha 71 jovens no meu grupo, no meu departamento de jovens. Eu fui pastor deles. Eu era só auxiliar da palavra na minha igreja. Mas eu fui pastor deles. Ia visitar com eles. Eu já casado, tinha 3 filhos, minha mulher sempre muito ativa. E nós íamos visitar, e ao retornar para a congregação, eu ia deixar aqueles que moravam em lugares mais distantes, em subúrbios, em lugares mais, ruas mais esquisitas, mais escuras, menos iluminadas, mais desertas, coisas assim. E eu ia com a minha mulher e meus 3 filhos, deixá-los até o último, aí íamos para casa. Eu pastoreei jovens. Eu fui pastor deles.
Eu tive resultado extraordinário dos meus jovens, muitos no Ministério Santo do Senhor hoje. Resultado extraordinário. Mas eu ensinava. Foi ali que nasceu minha escola de teologia, nossa pequena escola de teologia. Era o culto extra da mocidade. Na segunda quarta-feira era o culto oficial e na quarta-feira era um culto extra. Eu fiz. Deus me ensinou a fazer e eu ensinei aos outros. E é muito bom. E agora, depois de tanto tempo, me sinto muito compensado, muito recompensado, muito feliz. Então, meus irmãos, é necessário esse cuidado. O segundo tópico é a mordomia da ação social na igreja. Ignorado, um tema ignorado. Quem é que gosta de pobre? Quem é que se preocupa com coitados, com gente arrasada? Mas é necessário e é bíblico. E ou fazemos isto ou incorremos em desobediência espiritual. No aspecto social, cultural, tem a desobediência civil. No aspecto teológico, a desobediência espiritual. Deus manda cuidar dos órfãos e das viúvas. Aí, uma instituição de ordinários, a mulher ficou viúva, é tirada da organização da igreja porque é viúva. Viúva não é família para eles. Eu, meu jeito grosseiro de ser, caio de pau em cima. Caio de pau em cima e mostro pelas escrituras que um viúvo com os filhos é família, que uma viúva com os filhos é família, que os filhos que tenha perdido os pais, eu conheci, pelo menos em 2 situações. Eu conheci uma situação de extrema importância para minha orientação e maturidade. Eu conheci uma situação que os pais morreram num acidente, deixou seus filhos adolescentes, e a doméstica da família é como se tivesse adotado aqueles rapazes. Ela ficou cuidando. Eles tinham bens, tinham condição, os garotos decidiram, não sei como foi lá a decisão, houve uma decisão, não sei se daquela doméstica, que é uma pessoa crente de muito valor, da Igreja Batista. E aquela doméstica continuou na família, cuidando daqueles garotos nos seus estudos, e eles alcançaram maturidade, formação, e se formaram mesmo, ao nível superior, inclusive, parece-me que um fez medicina, um fez advocacia, outro fez medicina. Não deixou de ser família porque o pai e a mãe morreram no acidente. E nas nossas igrejas, pelo distúrbio dessa teologia de malucos, o homem morre, a mulher não pode mais continuar porque não é família. Ai, com suas instituições capenga para longe de mim, mas não aceito nunca esse tipo de coisa, e o pior é que não me cala. Assistência social no Antigo Testamento. No Antigo Testamento encontramos o fundamento para a obra de assistência social. Nos Salmos, Davi, homem de Deus, analisando a situação do próximo, afirmou: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 37, versículo 25. Certamente, já com a idade avançada, o salmista podia concluir que Jeová Jiré não desampara mais, ou jamais, não desampara jamais aquele que o serve. Salmo 82, 3 e 4. Nos Provérbios, o sábio escreveu dizendo: informa-se o justo da causa do pobre, mas o ímpio não compreende isso. Provérbio 29, 7. O texto mostra que não podemos nos omitir quanto à necessidade do nosso irmão. É a palavra de Deus. Vale para mim e para você. E maldito o ministro que aplica a palavra só para os outros. Infeliz o que não tem a palavra como prática.
Nos profetas, Isaías, o profeta messiânico, clamou pelos necessitados, Isaías 1,17. Jeremias, o profeta das lágrimas, falou em defesa dos oprimidos, Jeremias 22,3. O profeta Ezequiel não deixou de contribuir, protestando contra Jerusalém pela sua omissão em atender aos pobres, Ezequiel 16,49. Zacarias foi usado por Deus de igual modo para exortar sobre o cuidado com os necessitados, incluindo órfãos e viúvas e estrangeiros. Zacarias capítulo 7, versículos 9 e 10. Ação social. A primeira igreja que eu assumi, pequena, tudo muito sacrificado, mas eu tinha uma comunidade próxima, e eu comecei a ver, tinha pessoas que não, a família nunca estava na igreja, nunca estava juntos. A mãe vinha, os filhos vinham com ela, o pai vinha, os filhos vinham com ela. E depois eu descobri, a casa deles não tinha porta, eles não podiam sair todos. E o que ficava em casa ficava correndo risco de uma invasão, de uma agressão. Aí eu me juntei com os outros, vamos botar porta na casa daqueles irmãos? Vamos. Botamos porta na casa daqueles irmãos. E fomos descobrindo, fomos nos informando, casas que não tinham banheiro, por incrível que pareça, tem muitas nessas comunidades. Não tem sanitário, não tem banheiro. Eles usam um banheiro coletivo, um banheiro lá atrás, serve para 4, 5 famílias ali daquelas comunidades. Aí nós passamos a fazer banheiros, a comprar louça, aparelho sanitário, ajudar. E nós criamos ali o trabalho social. Tudo tão pequeno, mas tudo tão válido. E eu saí de lá, foi continuado. Hoje eu sou beneficiário daquilo. O meu pequeno plano de saúde é pago por eles. Se você lançar uma semente sã, você vai ter frutos. Você vai ter uma colheita sã. Ontem eu dando a doutrina da sanidade. Crente são, crente sarado, espiritualmente falando. Os resultados foram e são reais. Hoje, ainda hoje, faz tempo que eu saí de lá. E eu sou beneficiário. Meus irmãos, é muito bom ensinar. É melhor praticar. Se eu fosse você, anotava isto para não esquecer nunca. É muito bom ensinar, mas é melhor vivenciar, viver, praticar. Assistência social no Novo Testamento. Aqui também encontramos fundamentos para a obra de assistência social no Novo Testamento. Nos evangelhos, Jesus, em seu ministério, multiplicou pães e peixes 2 vezes para alimentar as multidões. Mateus 14, 13 a 21, Mateus 15, 29 a 39. Isso indica que Jesus deu muita importância à necessidade de socorrer os famintos. Assim, na igreja local, os cristãos têm o privilégio de prover o alimento necessário para aqueles que necessitam do pão cotidiano. Olha, não tem nada mais grandioso, mais salutar do que você empregar as mãos para servir ao povo de Deus. Mas eu tenho tão pouco. Se você dividir, Deus multiplica. Não ignore a necessidade do outro. Não ignore. Somos mordomos, discípulos, aprendizes. Eu sou um eterno aprendiz.
Então, nos evangelhos, Jesus mostrou isto. Estava ali praticando. Nos Atos dos Apóstolos, os diáconos foram escolhidos para cuidar da necessidade ou da assistência social da igreja. Tal trabalho foi considerado pelos apóstolos um importante negócio, o tema, um assunto importante. Negócio, no nosso contexto, é coisa que rende, é coisa que dá dinheiro, mas aqui era negócio no sentido de ser um tema, um assunto, importante negócio. Na linguagem do apóstolo Pedro, Atos 6, de 1 a 6. Dentre as características da igreja primitiva, vemos que os crentes tinham tudo em comum. Atos 2, 44 e 45. E eles tinham tudo em comum. Às vezes eu me exponho ensinando um pouco, e me exponho mais do que devia em determinados assuntos. Quando os apóstolos de Jesus Cristo resolveram dar essa importância à ação social da igreja, eles escolheram homens capazes, homens que fossem referência na comunidade, referência de orientação, de dignidade, de desapego, de lealdade, e foi considerado um importante negócio. Nas epístolas, o apóstolo Paulo, ensinando sobre os dons, dá ênfase ao ministério de socorro aos pobres e carentes, Romanos 12, 8. Nesta relação de Paulo sobre os dons, sobre nossas atitudes na igreja, ele coloca ali muitas atribuições para a igreja, para os discípulos. E ele chama apenas de socorro. É mencionado apenas como socorro. Porque não tem nada mais importante do que você ser socorrido na sua necessidade. Eu, há muitos anos, na verdade, há cerca de 30 anos, eu passei por uma enfermidade muito, muito braba, eu passei por uma cirurgia exploratória, quase morri, e eu fiquei à mercê da ajuda da igreja. Eu conheci muito bem a Igreja de Jesus, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que eu já servia há muito tempo, o Senhor, na minha igreja. Eu entrei com 17 e já estava com 37, acho que era 37. E eu conheci muito bem a minha igreja. Foi uma amarga experiência, mas me deu também a infinita gratidão de conhecer a minha igreja, meus pastores, voluntários, uma irmã que está viva, com quase 100 anos, a nossa querida avó Zilda, era a avó da igreja, a nossa avó de todo mundo. Ela era socorrista da igreja, ela pedia a quem tinha e dava a quem não tinha. Ela está velha, não anda mais. E ela trazia a cesta para nós. Claro que não era suficiente, mas ajudava muito. E foi o período de eu conhecer bem a minha igreja, meu pastor e também a minha mulher. O valor da minha mulher, a coragem, a disposição, a garra da minha mulher e dos meus filhos, principalmente o mais velho, que tinha 12, 13 anos na época, e ele trabalhou muito. Devemos, tanto eu quanto ela, devemos muito àquele filho.
tivemos muita sorte com nossos filhos. Deus é a nossa sorte. Foi maravilhoso, em tudo. Então, meus amados, concluindo essa parte, nas epístolas, Paulo reconhece o socorro como algo importante. O apóstolo Tiago também, no início da sua carta, já afirma que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, guardar-se da corrupção do mundo, Tiago 1,27. Pois a fé sem as obras é morta, diz o Tiago 2,17. O item 3, agindo para a glória de Deus e alívio do próximo. Como é bom, como é bom. Você não está tendo condições, aí chega alguém. Lembro-me da visita do meu querido pastor Deusdedit Farias na minha casa. Lembro-me da visita da minha querida Vozilda, muitas vezes. Lembro-me da visita do meu querido Joseni Sombras. Está bastante doente ele. Lembro-me do meu amado Ubirajara, Índio Ubirajara Índio Cearense, era o nome dele, de saudosa memória. É muito bom ser assistido na sua necessidade. Não precisamos, portanto, do socialismo. Não precisamos do marxismo ou da teologia da libertação, braço auxiliar do marxismo que dessacraliza o evangelho e politiza o reino de Deus. Essa palavra dessacraliza, não sei se é nova para você, dessacraliza é tirar a natureza de sacro, tirar a natureza santa, tirar a natureza espiritual da igreja. E o pior é que esses filhos das trevas, que representa o marxismo, o leninismo, essa porcaria que infestou nossa nação também, os amaldiçoados chegam a dizer que Jesus era socialista, era comunista. Ora, se Jesus roubava, Jesus nunca roubou. Tem comunista que não rouba, a primeira coisa que o comunista rouba é a liberdade dos outros. Depois rouba o dinheiro, e depois a vida. Então, meus queridos, não precisamos disto. Não precisamos de mudança de sistemas para poder agir como discípulos. Não precisamos. Para escolher, ou melhor, para acolher e cuidar dos necessitados, não precisa nada disto. Os representantes dessas ideologias usam um ideal supostamente nobre para escravizar pessoas e perpetuarem-se no poder. Infelizmente, nosso país, bem como toda a América Latina, é vítima dessa ideologia nefasta. Os fundamentos da igreja local para a prática social estão nos salmistas, nos profetas e em Cristo e nos apóstolos, ou seja, em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. O Antigo Testamento me fascina. E lá o Senhor Deus disse, olha, quando você cultivar sua terra, você vai semear, mas não pode colher nos cantos. Os cantos é para os órfãos, para as viúvas e para os necessitados. O sujeito plantava, cuidava, mas não podia colher o fruto que tinha nos cantos da sua terra, da sua plantação. Era para o estrangeiro, para o pobre, para a viúva, para o órfão. É a doutrina de Deus. Concluindo o segundo tópico, meus amados, aqui a Igreja de Cristo deve socorrer os menos favorecidos, por amor de Deus, porque o amor de Deus está entre nós.
E, portanto, devemos amar o nosso semelhante. Marcos 12, 30, 31, Gálatas 2 e 10. Que estrutura as igrejas locais têm para atender os novos convertidos que se acham entre certos grupos? Aqui ele deu uma instrução, ele trouxe uma instrução que em alguma coisa alguém deve ter retenido, ter ficado meio estarrecido. Talvez pela redação, não sei se eu posso melhorar isto. Mas aqui ele diz, grupos que se acham em certos grupos, 2 pontos, prostitutas, moradores de rua, drogados, famintos, deficientes e deprimidos. Não é da natureza da igreja alimentar o mal. Não é. A igreja não vai alimentar elas. Eu sei, porque eu participo só há 5 décadas. A igreja não é motivada, não tem nenhuma motivação para levar a cesta básica para a casa de drogados. Não tem. Pode até fazer uma vez aqui, ali, mas não tem motivação para servir a drogados. A igreja não tem estrutura, eu não sei se caberia o termo, psicológico e moral, para atender uma prostituta que continua na prostituição. Talvez seja um problema de redação aqui. Mas a igreja tem muita afinidade com a prostituta que abandonou a prostituição e não arranja um emprego, porque tem uma mancha, tem uma mácula, e a igreja está presente, se faz presente. A igreja tem muita simpatia pelo drogado que renunciou àquele mundo, àquele submundo de infelicidades. E está padecendo, às vezes, até porque já está debilitado, que a droga... Eu escrevo algumas coisas e algumas já são reconhecidas, de conhecimento público. O mundo atrai, distrai e destrói. O mundo atrai o infeliz. Eu conheci um homem muito importante, muito interessante, e eu gostava muito dele, ele tinha todas as habilidades, era uma pessoa muito, muito especial, para mim, muito especial. E aquele homem se envolveu com drogas. A isca de Satanás para aquele homem foi uma mulher drogada. A mulher mais bonita do que a dele, uma mulheraço, uma mulher muito especial, do ponto de vista carnal. E ela tinha sangue sujo. E ele foi na dela. Depois ela passou pela vida dele, deixou ele arruinado e ele continua na miséria, arruinado. A igreja não tem, nunca teve, nem acredito que venha ter nunca, a minha igreja, a igreja que eu pertenço, a Assembleia de Deus, estrutura para tratar esses temas assim, ou seja, vai continuar a ajudar prostitutas que continuam prostituindo, ajudar drogados que continuam na droga, ajudar gays que continuam lá com a bandeira do arco-íris dele. Eu acho, a igreja não faz. Nunca fez. Alguém na igreja fez, alguém na igreja faz, mas a igreja em si, ela tem um antídoto, uma vacina, ela tem, não sei se vale, mas ela é contra a sua natureza esse tipo de coisa, porque soaria como um encorajamento, soaria como uma forma de, quem sabe, de uma selagem daquilo. Não, você não precisa de nada não, só precisa que eu te ajude. E não é por aí. A estrutura da igreja local tem como atender novos convertidos que se acham nesses grupos? Na grande maioria não tem. Não tem, nem tem a condição cultural, nem tem a condição social e nem tem a condição financeira. Até porque a igreja tem tantas demandas que ela não destinaria dinheiro para drogados.
dinheiro para prostitutas, a não ser que esse drogado demonstre uma vontade de mudar e que essa prostituta tenha dito não ao seu reino de prostituições e tenha se voltado para Cristo e esteja ainda naquela debilidade, porque o mundo debilita mesmo. O vício, o mal, o pecado debilita, arruína, destrói, distrai, atrai, distrai, destrói. O terceiro tópico, meus amados irmãos, aqui é a mordomia dos crentes na igreja local. É a parte mais importante, é a que eu vou sacrificar. Mas é importante. Eu dou só aqui umas 3 ou 4 lenhadas e vou embora. Em primeiro lugar, é preciso congregar. Satanás criou a sua própria igreja. Não é a igreja romana, não. A igreja romana ele só alimenta. Mas Satanás criou sua própria igreja. Ei, alguém pode reprovar, não estão reprovando ainda não. Mas alguém pode reprovar porque eu disse isso. Mas tem igreja que tem igreja evangélica ou dita evangélica que Satanás também é quem alimenta. E tem muitas. Quando a doutrina é antibíblica, quando é cheio de vícios e cacoetes espirituais, não é Deus que sustenta. Não é, mas não é mesmo. Está ouvindo vozes, está caindo, está tonto, está dizendo, vem para cá. Deus não anda atrás de tonto, não. Deus não anda atrás desse tipo esse espiritismo modernizado, não. Não tem. Tem nada a ver com Jesus Cristo. A igreja do bispo, a igreja da bispa, a igreja do diabo mesmo, é indiretamente. Mas ele criou a sua igreja diretamente, que é a igreja do desigrejado. O diabo enganou ele que ele não precisa de igreja, ele não precisa de compromisso. O seu compromisso é só com o orgulho, com a vaidade, com o próprio diabo, com o pecado. Porque sabe o que afasta, o que me afastaria da minha igreja? É o pecado. Só o pecado me tiraria do seio da igreja. Só o pecado. Eu me sinto bem sendo irmão. Irmão Freire, oi! Me sinto bem sendo irmão. Me sinto bem sendo amigo. Me sinto bem ajudado e me sinto bem sendo ajudado. Ajudar e me sinto bem sendo ajudado. Eu me sinto bem. A igreja é meu mundo, é minha alma mater. Não tem lugar melhor. É a sociedade perfeita para mim. Eu exijo pouco. Sempre exigi pouco, sempre tive pouco. A minha igreja é minha alma mater. A Assembleia de Deus é minha alma mater. Então, aqui, meus irmãos, é preciso congregar. É notório o crescimento dos desigrejados. Eles estão simplesmente enlaçados, iludidos, a serviço do inferno. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estão tentando. É uma tentativa de Satanás. Não temos espaço aqui para entrar em detalhes sobre o fenômeno. Também não é fenômeno. Não é fenômeno, é degradação. Não é fenômeno. É uma degradação. É uma coisa ridícula. Entretanto, um dos maiores perigos desse movimento é a falsa ideia de que a igreja sou eu. A igreja sou eu. Aí o infeliz, o diabo enganou ele é o pregador, ele é o ouvinte, ele é o caixa, ele é o tesoureiro, ele é o dizimista, ele é o dizimado, ele é o que gasta, ele é o que come, ele é o que leva, ele é o que traz. Isso é diabólico. A igreja de Jesus ela tem personalidade espiritual, jurídica, é extraordinária. A igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela tem personalidade, ela tem mais personificação do que qualquer outra organização, organismo no mundo.
porque ela tem o seu legado nas Escrituras. O seu fundamento é celestial. E o seu funcionamento é social. Por isso é que eu abomino e detesto essas seitas do inferno, porque elas não chegam a ser nem igreja, nem empresa. Porque a empresa tem uma função social, a empresa dá emprego, a empresa traz tributo, a empresa tem uma contribuição social. E uma seita desgraçada tem o quê? Nada, tem simplesmente uma indicação, é ali. Aí você leva, você não. A vítima leva o dinheiro, bota lá naquele lugar, e dali o diabo dá destino através dos seus hereges. Então, meus amados, é bom a gente saber. Congregar é preciso, e não existe igreja sem congregação. Não existe igreja sem o ajuntamento. Não existe. Estou vendo entre os que estão online aqui meu amigo Bercilis, Montreal, dos Estados Unidos. É um judeu que a gente interage, conversamos às vezes. Não existe, é impossível um judeu que abomina a sinagoga. É isso, Bercilis? É impossível um judeu abominar a sinagoga. É impossível um crente abominar a congregação. Quando ele abomina a congregação, ele já está contra o Senhor da congregação. Então, é necessário congregar. É necessário. O item 2, eu disse que ia só dar umas paetadas e ir embora. Só dar aqui umas lenhadas pequenas. O item 2, líderes cristãos como mordomos. Uma das justificativas do desigrejado, do perverso, do velhaco, do negativo, do avarento, é que não vou levar dinheiro para a igreja, não vou levar oferta, dízimo, essa coisa, não, isso não funciona, isso não é necessário, isso era da lei, antes da lei, Abraão dizimou. No período da lei, judeu fechou a mão. Em consequência da sua miséria, por ignorar uma coisa que era anterior à lei e foi inserida na lei, vieram as muitas provações. Levitas passando fome, sacerdotes passando fome, o templo fechado e o rei pecando. Israel sofreu penalidades múltiplas pela infidelidade. Aí vem a plenitude dos tempos, Jesus Cristo é doado, é entregue como Cordeiro de Deus em nosso lugar, edifica a sua igreja e vem os perversos. A oferta e dízimo não é necessário, que o evangelho, ou a igreja, o evangelho, a salvação, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é isso, mas é aquilo e tal. Jesus Cristo tinha quem mantivesse o seu ministério. Homens e mulheres, não sabemos se o José de Arimateia chegou junto, se o Nicodemos ajudou em alguma coisa, mas sabemos que a Susana, que a Joana, mulheres, Maria, o Zebedeu, os filhos, aquela gente mantinha o ministério do Senhor Jesus. E quem é que vai manter o ministério da igreja? Os crentes. Nós não podemos, nem precisamos nos acasalar com o Estado, que foi o que o catolicismo fez, tornando-se legitimamente, se é que pode legitimar o mal, a Igreja Católica Apostólica Romana, tornando-se legitimamente a prostituta dos reis da terra. Nós não podemos nos acasalar como igreja. A igreja é virgem, a igreja é noiva, ela não acasala, ela não pode ser acasalada com o Estado. Ela deve ser mantida pelos mordomos de Deus. Seja um mordomo de Deus. Faça a sua parte e deixe o diabo lutar contra a igreja. Ele não vai vencer.
Mordomos cristãos. Pastores das igrejas locais, como mordomos cristãos, têm grande responsabilidade diante de Deus pelas almas que lhes são confiadas. E não pode fazer vista grossa com os necessitados. Uma vez eu fui, chamaram a minha atenção, um obreiro da igreja chamou a atenção: pastor, o senhor está ajudando muito aquela pessoa. Olha, eu, morto de pobre, morto de liso. Pastor, o senhor está ajudando muito, eu tenho observado, o senhor tem ajudado muito aquela pessoa, assim, 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 senhor. Olha, aquilo ali, olha, é drogas, é isto, é aquilo, tudo. E eu sei, meu filho, eu sei. Mas a necessidade dela justifica essa ajuda. Não se preocupe, eu não vou viciá-la. Porque é o que eu ensino. Não vicie. Ajude, mas não assuma o lugar de ninguém. E nós ajudamos aquela família. Eu fiz uma campanha na igreja: olha, eu preciso de ajuda. Uma família que está assim, ela não tem isso, não tem aquilo, está sem um fogão, então vamos ajudar. Aí chegaram junto, me deram dinheiro e tal, e eu fui observado. E o obreiro disse: o senhor está ajudando muito, o senhor vai viciar. Eu sei que isso vicia, e eu também sei que vicia. Mas não deixe de ajudar. Não feche os olhos para a necessidade do outro, mas não encoraje o mal. Precisa ter equilíbrio. O terceiro item do último tópico é a mordomia dos membros da congregação, membros e congregados. Numa igreja local, além dos líderes terem uma responsabilidade específica, o membro do corpo de Cristo deve ser útil à obra do Senhor, exercendo a mordomia do reino de Deus, conforme a sua capacidade, orando, louvando, testemunhando, evangelizando, visitando enfermos e afastados, liderando departamentos, realizando outras atividades. É preciso trabalhar enquanto é dia. É preciso, e eu digo, é possível. No meu histórico, eu tenho 15 anos de capelania. 3 anos capelania educacional numa escola pública, Padre Arimatea Diniz, e 12 anos de capelania no UOL. E acho que foi muito interessante para mim também. Ajudei muitas pessoas, mas eu fui muito ajudado, porque você ser abordado por uma pessoa que nunca interagiu com você, para ela pedir o seu ombro, pedir a sua mão amiga, e expor o seu problema gravíssimo, gravidez na adolescência, de adolescentes, drogas na família. Um executivo me procurou desesperado. O filho estava envolvido com drogas, já estava roubando. E eu fui fazer parte daquele problema. Ajudar naquela solução. 15 anos de capelania também me ajudou muito para entender uma adolescente grávida e o pai irredutível em relação à permanência dela na família. Problemas gravíssimos. Tudo contribuiu para me fazer entender melhor determinadas situações. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Acho que foi bom, esse tema muito bom. Às vezes eu me esbaldo ensinando. Domingo não sei se eu estou na escala para ensinar, ainda vou saber. Se eu for ensinar, ótimo. Se não for, vou aprender, porque eu estou na Escola Bíblica Dominical. Quando eu não sou professor, sou aluno. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a vida de vocês, você que contribui no reino de Deus,
continue exercendo a sua mordomia. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos. Muito obrigado, meu Senhor, pela tua igreja, pelos meus irmãos. Obrigado, meu Senhor, pelos que estão conosco neste horário. Guarda os meus irmãos, dá vitória e graça ao teu povo. Senhor querido, abençoa a nossa igreja, a nossa denominação. Meu pastor, presidente, tome em tuas santas mãos, Pai, as nossas vidas. Guarda os teus filhos que contribuem, meu Senhor, para o desenvolvimento da tua igreja, como uma organização socioespiritual. Querido Pai, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos em o santo nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos sexta-feira com mais uma contribuição. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.